E aí, cambada, tudo de boas? Eu espero que sim. E hoje eu tô trazendo Top 10 animes Isekai, onde o protagonista reencarna como um prodígio muito poderoso /OP. E são aqueles famosos animes, meu parceiro, onde o nosso protagonista vira um presuntão humano e acaba reencarnando em um mundo de fantasia. Mas nessa lista, cara, todos reencarnam como uma criança muito overpower, além de que alguns usam magia mágica muito poderosa. E então, mano, se você gosta de um Isekai, já vai deixando aquele seu like para fortalecer o canal e também já se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? Enfim, negada, bora logo é pra essa lista, que ela tá muito massa. Magic Maker Isekai Mahou. E neste anime, mano, vamos acompanhar a história do nosso protagonista, que era um homem que morreu com o sonho de poder encontrar magia. E ao perceber que havia reencarnado em um novo mundo como Shion, o prota então, mano, cria grandes expectativas que finalmente pode encontrar o que procurava. Mas logo tem um grande choque de realidade, descobrindo também que naquele mundo a magia não existe. Entretanto, mano, enquanto caminhava com a sua irmã perto de um lago, Shion nota um fenômeno sobrenatural que lembra muito o que ele conhece como magia. E agora decidindo então a se tornar um dos pioneiros do uso daquela nova descoberta, Shion, cara, decide criar por ele mesmo a sua tão sonhada magia mágica que procurava. É isso, meu parceiro, é um anime de magia bem interessante que eu recomendo. Okashi na Tensei. E neste anime, quando o protagonista estava prestes a realizar o sonho de se tornar o maior criador de doces do mundo, ele é morto, mano, acidentalmente por sua própria obra de arte. E durante sua morte, ele fala que Deus é cruel, mas é então que uma voz fala que vai dar mais uma chance a ele. E agora ele renasce em um mundo de fantasia como Pastor Miller, filho de nobres, com o pai herói militar e uma mãe gentil. E sendo um garoto muito talentoso de 9 anos, chegou o dia de sua santificação para que ele descubra o seu grande poder mágico. Mas o nosso protagonista, mano, ainda não desistiu de seu sonho de criar uma terra de doces. E para isso, ele irá fazer de tudo para proteger suas terras para o cultivo. Já que ele, entretanto, mano, será o próximo senhor das terras e precisará enfrentar ameaças como ladrões impiedosos, feras selvagens, nobres ardilosos e um período de seca. E para se aproximar de seu desejo de vida, o prota-pastor, mano, deve aprender a lutar, utilizando assim o seu conhecimento de confeiteiro e descobrindo a magia ao longo do caminho. É isto, cara, recomendo. O Atashi no Ryoko. E no anime, a mina chamada Misato Kurihama é uma garota genial que não conseguia fazer amigos, e isso devido às suas habilidades excepcionais. E em um dia, ela é morta após ser atropelada enquanto protegia uma criança. E agora, oferecendo-lhe a chance de renascer em um mundo de fantasia por um deus, Misato pede que ela simplesmente reencarne com habilidades medianas. E após recuperar a memória de sua antiga vida, ela descobre que mediana neste mundo leva em conta o poder das criaturas mágicas mais fortes e mais fracas, resultando assim em suas habilidades físicas e mágicas sendo 6.800 vezes mais forte do que o de um humano típico. E a magia mágica usada neste mundo é efetuada por nanomáquinas criadas por uma civilização mais avançada. E agora, renascida como Adele, filha de um nobre, e ainda desejando levar a vida que desejava, ela deixa o seu lar e se matricula em uma escola de caçadores em um reino distante, e usando o nome Miller como pseudônimo. No entanto, cara, por mais que tente esconder o seu potencial avassalador, atingir o seu objetivo não será fácil, e isto especialmente diante das situações insanas que a seguem. Enfim, cara, é um Isekai bem divertido e interessante que eu recomendo você ver. E nesse anime, mano, tendo morrido em um acidente de carro, Tsubasa Kurata, um otaku do Japão moderno, renasce no reino de Flamevilla, um mundo medieval onde poderosos mestres chamados Silhouette Knights são usados para combater horríveis feras demoníacas. E nascido de uma família nobre sob o nome de Ernest e dotado de prodigiosas habilidades mágicas, ele se matricula na Royal Layarla Academia. E esta escola de magia mágica, mano, treina rapazes e moças sobre como pilotar seus Silhouette Knights e preparando-os para proteger o reino de ameaças, tanto demoníacas quanto humanas. E é então que o prota se une aos gêmeos chamados Adeltrud e Archit, e isso com o objetivo de criar seu próprio mesh, que é um feito inédito há vários séculos. Enfim, cara, é um Isekai interessante que eu recomendo. Agora eu quero que seja bem maior. Tá bom.
Tensei Kizoku no Isekai. E o nosso protagonista, chamado Shinya Kazuya, que após morrer para salvar duas garotas, acaba reencarnando em um outro mundo, mas agora como Caim von Siford, uma criança de 3 anos, que é o terceiro filho homem de um aristocrata. Agora mesmo estando em um novo mundo, ele mantém suas memórias passadas e usa isso ao seu favor para aprender mais sobre esse novo mundo, como forma de se prevenir para qualquer adversidade. Ele também descobre que, como em todo mundo de fantasia tem monstros, magia, aventureiros e outras raças, o dele, mano, não poderia ser diferente disso. Inicialmente, para ele poder utilizar sua magia mágica, é necessário ele ser batizado com a benção de algum dos 7 deuses que são adorados nessa nação onde o nosso protagonista se encontra. Mas isso só será possível quando Caim completar seus 5 anos de idade. Chega então o esperado dia que o nosso protagonista será batizado, e nesse processo ele se encontra com todos os 7 deuses, que os mesmos explicam algumas coisas para ele. E para resumir, mano, ele será mais um daqueles prota overpower barra apelão. E então, meu parceiro, eu recomendo você ver essa belezura. Kamitachi ni Hiro Areta. E no anime, nas profundezas da floresta, longe de qualquer contato humano, vive uma criança chamada Ryoma Takebayashi, e ele se dedica ao estranho hobby de manter vários tipos de slimes como animais de estimação. Além disso, mano, apesar de sua pouca idade, ele tem um físico robusto e uma boa compatibilidade com magia mágica. Mas antes, ele era um homem de 39 anos, grande fã de animes e mangás. E sua vida anterior não foi moleza, trabalhando em um escritório monótono, com cargas horárias abusivas, sem mencionar o pai, que era bastante rígido na infância. E em um dia, Ryoma tem um encontro com Gai, o deus da criação, Rurutia, a deus do amor, e Kufo, o deus da vida, e que os mesmos lhe oferece uma nova existência como uma criança nascida em um mundo de fantasia. E agora, após 3 anos de confortável solidão, Ryoma conhece pessoas que mudarão a sua vida para sempre. E isso quando, mano, ele encontra e ajuda alguns soldados a cuidar de seu camarada ferido. E é então que o grupo o convence a acompanhá-los para visitar a família ducal da cidade vizinha. E o próprio Ryoma concorda e logo embarca em uma jornada para explorar o vasto mundo além de sua casa. Enfim, meu parceiro, só assiste essa belezura. Saikyo Omiyouji no Isekai. E a história desse anime se inicia, mano, quando o nosso protagonista, chamado Haruyoshi, que é o maior exorcista de sua época, é traído e vê-se à beira da morte. E não tendo outra escolha nessa situação, ele utiliza uma arte secreta para assim reencarnar como Seika, um garoto nascido em um mundo de fantasia, sendo membro de uma família de nobre. E então ele renasce em uma distinta família de magos, mas ele é considerado como não tendo habilidade mágica, e ele então não pode utilizar magia mágica. No entanto, cara, o prota logo percebe que a magia neste mundo não é nada comparada com as suas antigas artes Omiyou, e ele declara que não precisa utilizar magia. Porém, os conhecimentos místicos de sua vida anterior o permitem realizar proezas inimagináveis. E agora, agraciado com o recomeço, o prota Seika desenvolverá os seus poderes ao lado da jovem Elf, uma garota empregada da família, que é capaz de enxergar o invisível, e Kitsune Yuki, uma de suas invocações mais poderosas. Enfim, cara, só assiste essa belezura. Botsurako Yotei no Kizoku. E a história desse anime seguirá, mano, o nosso protagonista chamado Liam Hamilton, um garoto que na vida passada era um mero plebeu de meia idade que vivia tomando sua cerveja numa taberna. Mas que ele agora, mano, é filho de uma linhagem aristocrata predestinada à falência, caso não demonstre valor aparente ao reino. E o prota Liam descobre que possui grande afinidade com o uso da magia, sonho impossível, mano, na existência anterior. E é então que ele decide estudar tudo sobre magia mágica nesta sua nova vida. E em um dia, indo praticar sua magia na floresta, ele acaba encontrando um homem misterioso, que o mesmo o ajuda a desenvolver os seus poderes. E ainda de presente, cara, dá um anel a ele, que lhe será muito útil. E ele então agora, mano, buscará desenvolver seus poderes ao máximo, o que pode assim evitar a ruína de sua família e também se tornar um cara independente neste mundo. Enfim, mano, recomendo você assistir. Kensha no Mago. E o anime se inicia, mano, com o nosso protagonista chamado Shin voltando de seu trabalho, quando ele é atropelado e morto. É, meu parceiro, ele vira presuntão humano. Mas é então que ele reencarna como um bebê em um mundo de fantasia. E isto faz com que Merlin Alfred, um grande mago sábio, e que esse velho, cara, era o mago mais overpower deste mundo. E ele encontra o prota ainda bebê que havia sobrevivido a um ataque.
E sem ninguém que possa cuidar do pequeno prota, Merlin decide adotá-lo e dá o nome ao prota de Shin Wolford. E com o passar dos anos, mano, Shin é treinado por seu avô Merlin e sua avó Melinda, sendo a mesma uma grande maga sábia. E ao completar 15 anos de idade, Shin se torna um adulto e tem que decidir que rumo irá tomar sua vida. Porém, meu parceiro, empolgado com o treinamento de seu neto, Merlin não o ensinou nada do senso comum, fazendo com que o nosso protagonista Shin não saiba muito sobre o senso comum e do mundo afora. E após uma breve discussão com um amigo próximo de Merlin e Melinda, ele dá a ideia de enviar Shin para o reino de Alchid, e isto para estudar na Academia de Magia do Reino. Enfim, cara, este é um isekai muito bom, com o nosso protagonista, que vai encabular geral com a sua magia mágica. E isto porque, mano, ele é bastante apelão. E então, só assiste essa belezura porque ele é massa. Tudo em uma partição de ar. No momento do impacto é só acender do ponto de inflamação. Sekai Saikou no Ansatsushi. E nesse anime temos o maior sniper e assassino do mundo, que o mesmo jurou lealdade vitalícia à organização que o criou. No entanto, mano, apesar de sua lealdade, essa mesma organização age para silenciá-lo, levando-o assim à sua morte. E agora, afundando-se em frustração e arrependimentos que não pode mais reprimir, ele se encontra em uma audiência com uma deusa que é atraída por suas habilidades excepcionais. E essa deusa fala, mano, que ele tem duas opções: renascer na Terra novamente, mas esquecer de tudo, ou renascer em um mundo de magia mágica, com todas as suas memórias, mas com uma missão crucial: impedir a destruição desse mundo, matando assim o seu herói. E aceitando o pedido da deusa, ele renasce como Luigi Tuata, filho de uma nobre família de assassinos que serve o reino de Alma. E agora, sob a orientação de seu pai, Lug aprende novas técnicas de assassinatos que diferem significativamente do estilo de matar a sangue frio de sua vida anterior. Além disso, cara, seus outros talentos florescem, permitindo-lhe conhecer novos aliados e conhecidos. Mesmo assim, o prota percebe que seus esforços estão longe de serem adequados, pois um adversário como um herói só pode ser derrotado com perfeição. E então, meu parceiro, eu recomendo muito você ver esse anime, porque ele é muito massa. Mushoku Tensei. E o anime é focado, mano, no prota virgão de 34 anos, que após tentar salvar alguém, é atropelado e vira preso tão humano. Mas ele é um cara de sorte, mano. E é então que ele desperta em um mundo de fantasia, como Rudeus Great, começando a vida novamente como um bebê nascido de dois pais amorosos. E preservando suas memórias e conhecimentos de sua vida anterior, Rudeus se adapta rapidamente ao seu novo ambiente. E com a mente de um adulto crescido, ele começa a exibir um talento mágico que supera todas as expectativas, e aprimorando suas habilidades com a ajuda de uma maga cocotinha chamada Hoax. E então, cara, Rudeus vai tentar aproveitar o máximo de sua nova oportunidade nesse novo mundo, e enquanto ele tenta esquecer seu passado dramático. Enfim, meu parceiro, esse é um ótimo isekai de magia mágica com um prota muito overpower. E então, só assiste essa belezura. Enfim, cambada, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. E se você gostou de algum anime dessa lista, ou se já assistiu algum, ou se ainda vai assistir, já deixa naquele seu like para fortalecer o canal. E também já se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? E não se esquece de deixar aquele seu comentário, porque ele é muito importante. Enfim, negado, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.